Oi, gente, tudo bem? Conforme prometido nos stories, vim gravar pra vocês um vídeo contando a minha história. Senta que lá vem a história! Meu primeiro GTV. Estética, há 13 anos. Eu fiz técnico em estética e no final de 2016. No curso de estética eu fiz estética facial, estética corporal, depilação e sobrancelha. Foi o primeiro curso de sobrancelha que eu fiz, foi com a minha formação de estética. Comecei a trabalhar com estética e tal, e as pessoas me perguntavam, você faz sobrancelha? Não, não faço sobrancelha. Eu deletei esta informação da minha vida. Não fazia sobrancelha, não... É como se eu não tivesse aprendido aquilo. Eu fingi que eu não aprendi aquilo, eu tinha pavor e eu falava, não, sobrancelha eu não gosto, não quero trabalhar com sobrancelha, não. Ok. Anos se passaram, né, e eu fui trabalhando com estética, trabalhei com algumas outras coisas no meio do caminho, pelo fato de o começo não ser fácil, né, não tinha muitas clientes e tudo mais. Aí, por conta de financeira, acabei trabalhando com algumas outras coisas no percurso, né? Só que eu trabalhava com estética em home care, atendia na casa de cliente e não me dedicava 100% a ela, né? Depois voltei a trabalhar com estética. Em 2014 fui fazer um curso de maquiagem, um curso mais profissionalizante assim de maquiagem, e tinha um curso de design de sobrancelha junto. Lá vai eu e a sobrancelha de novo. Tinha que aprender design de sobrancelha por conta da maquiagem, né? E eu, pra mim, achei que fosse só isso. Ok. Fiz o curso primeiro, no final tinha um módulo de design de sobrancelha, atendi modelo e tudo mais, porque fazia parte, né, tinha que ter aquelas horas de curso, e eu concluí, fiz tudo bonitinho, só que na minha cabeça continuava que nem a primeira vez lá no curso de estética. Vou fazer isso aqui e nada de sobrancelha, porque não tenho intenção nenhuma de trabalhar com isso. Ok. Nisso eu comecei a atender no Salão da Josi, que muitas de vocês conhecem, outras não. Para quem não conhece, eu atendo no Salão da Josi, aqui em Santo André. E eu fiz esse curso de maquiagem com ela. E o curso de design de sobrancelha com ela também. Ela viu eu fazendo e tudo mais. Quando eu fui trabalhar, estava lá trabalhando para atender as clientes de estética e depilação. Sobrancelha era algo que ela fazia até então. Chegou uma cliente e a cliente virou e falou assim, Josi, eu esqueci de marcar, eu quero fazer sobrancelha. Aí ela me conhece faz anos, tá, gente? Pra quem não sabe, eu conheci ela tava grávida do filho dela. Quem conhece sabe o Thiago. Faz uns 15 anos, mais ou menos. Então, ela sabe como eu sou resistente a mudanças. Eu sou um pouco resistente a mudanças, tenho muito medo das coisas. E ela sabia disso, e ela sabia que se ela não me jogasse no fogo, eu jamais faria sobrancelha, até porque eu não tinha intenção de fazer isso. Mas ela viu que eu aprendi, enfim. Aí ela virou pra mim e falou assim, a cliente pediu pra ela, né, pra fazer a sobrancelha, ela virou e falou assim, Aline, faz a sobrancelha dela. E nem olhou para a minha cara, porque ela sabia que eu ia travar. E que se ela olhasse pra mim, eu ia esboçar uma reação de pânico, de que não queria, né? E aí, como ela não queria nem ver a minha cara, ela simplesmente falou assim, Aline, faz a sobrancelha dela pra mim. E aí eu fiquei sem reação. Como que eu ia falar na frente da cliente que eu não ia fazer a sobrancelha? Não tinha a menor possibilidade, né? Fui lá e fiz a sobrancelha da moça. Inclusive, eu já contei essa história pra ela. Eu fiquei em pânico na hora, não falei pra cliente no momento que eu estava atendendo e nem para a Josi. Depois eu quis matá-la, né? Porque eu falei, eu não acredito que você fez isso. Ela falou assim, se não fosse assim, você não ia fazer nunca. Enfim, depois eu descobri que eu tive um pequeno ataque de pânico naquele momento ali, né? Eu nem sabia o que era isso, mas de acordo com as coisas que eu senti, foi um ataque, uma crise de pânico. Enfim, coisas da minha cabeça louca, de medo que eu tinha. E aí com isso eu acabei descobrindo que eu tinha um trauma, né? De fazer sobrancelha. Quando eu era novinha, minha sobrancelha era grossa. Eu nunca tive muitos pelos. Aqui eu tô com maquiagem, tá? Mas eu nunca tive muitos pelos, assim, ela nunca foi muito volumosa, ela sempre foi ralinha, né, de pelinhos, mas ela era bem grossa. E foram afinando ao longo dos anos, eu sempre falava que eu não gostava de sobrancelha fina, e as pessoas iam afinando, porque não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E, enfim, e hoje eu quase não tenho sobrancelha, eu tenho uma micro antiga aqui de uns 5 anos também, uns 4 anos tem essa micro que eu tenho aqui, daquelas esfumadas, e agora tá com sombra. Mas então eu acho que eu tinha um bloqueio em relação a isso, acredito eu, porque é a única explicação, né? Enfim, comecei a fazer sobrancelha porque fui literalmente jogada ao fogo, não é verdade? E aí comecei a fazer sobrancelha
E todas as clientes ela foi passando pra mim, as clientes que pediam pra fazer sobrancelha, então automaticamente fui atendendo e fui começando a gostar. Mas eu achava que faltava alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu fui fazer outros cursos, fiz outros cursos de design de sobrancelha e aí comecei a me apaixonar mesmo e amar mesmo fazer aquilo, ver a diferença, né, no olhar da cliente e tudo mais. Aí ela começou a encher o meu saco. Deus. Pra eu fazer micropigmentação. Ela de novo. Começou, não, você tem que fazer micropigmentação porque as clientes estão pedindo, porque você já faz sobrancelha, você tem que fazer micro e tal. E aí eu falei pra ela, isso é algo que eu não vou fazer, querida. Esquece. Deleta da sua mente porque eu não vou fazer micropigmentação. Eu tenho medo, eu não tenho coragem de fazer isso no rosto das pessoas, eu vou eternizar um negócio no rosto das pessoas. Tinha pânico. Até porque eu não conhecia as técnicas, enfim, eu não tinha ideia, né? Eu só via que as pessoas faziam aquilo com lâminas e agulhas e eu tinha pavor de fazer aquilo, falava que eu não ia fazer de forma nenhuma. E ela sempre insistindo, insistindo, insistindo. E mesmo sem entender do assunto, eu sempre falava e pensava que eu gostava sempre do que era mais natural. Eu nunca gostei, isso com design de sobrancelha também, eu nunca gostei de mudar demais a estrutura da sobrancelha da cliente. Eu sempre prezei pela naturalidade. E isso era algo que me incomodava muito nas micropigmentações de um tempo atrás, que eram aquelas esfumadas que as pessoas, tipo, diminuíam muito o início da sobrancelha, encurtavam, faziam desenhos de acordo com o padrão que eles criavam e mudavam a estrutura natural da sobrancelha. E eu achava aquilo um absurdo, porque eu falava, meu, e quando esse negócio sair? Porque, teoricamente, aquelas micros, eles falavam que saíam, né? E, hoje em dia, a gente sabe que se você aprofunda demais o pigmento, que é o que aconteceu comigo, ela acaba não saindo mais, só se você fizer uma remoção a laser. Se você fizer o procedimento correto, implantando o pigmento na camada correta, ele vai sair, que é a técnica que eu trabalho hoje. Mas, enfim, eu só pensava isso, eu falava, como que eu vou colocar um negócio, tipo, mudar a estrutura da sobrancelha, e se a cliente depois não quiser mais aquilo, e a gente mexeu em toda a estrutura da sobrancelha da cliente, não vou fazer isso. E aí, depois de tanto ela encher o meu saco, isso eu já pensava, aí depois de tanto ela encher o meu saco, um dia a gente foi numa feira, numa beauty fair, e a gente saiu andando em vários estandes de escolas de micropigmentação, e a gente até arrumou meio que briga, assim, porque a gente questionava isso, e isso ela concordava comigo. E aí as pessoas, não, mas é porque tem um padrão. Eu falava, não, padrão, eu não vou aprender isso, eu não quero, então eu não vou. Então, isso era algo que eu não queria, só que também era, eu usava como desculpa pra não é o que eu quero e não vou aprender desse jeito, não vou aprender do jeito que eu acho errado. E assim eu foram passando os meses, assim, anos, digamos, porque eu acho que foi mais de ano que ela ficou enchendo meu saco pra eu fazer. Aí tinha uma amiga minha que começou a fazer micropigmentação, e fez da minha prima, eu achei legal, ficou bonito, falei, resolvido o problema, vamos pegar uma pessoa e enfiar lá dentro pra fazer micropigmentação e ela vai parar de encher meu saco. E aí coloquei a menina lá, indiquei a menina pra ela, enfim, aí ela gostou do trabalho da moça, a moça começou a atender lá. E eu falei, nossa, problema resolvido. Só que não, né? Não adiantou nada, ela continuou enchendo meu saco. Aí eu comecei a procurar, encontrei uma pessoa, que foi até a indicação de uma cliente, que eu gostei do design da sobrancelha dela. Não era algo natural como eu queria, só que já, tipo, eu gostei da forma como ela desenhava a sobrancelha. Aí eu fui fazer com ela. Quando eu cheguei lá, antes eu fiz um curso de design de sobrancelha com ela pra eu conhecer o trabalho dela direitinho e ver se eu gostava mesmo. E aí eu gostei do trabalho dela e eu falei, não, vou fazer com ela. Depois eu aprendo os fios naturais, que era o que eu queria já. Que aí eu já conhecia os fios naturais, já conhecia a técnica da Natália, que é a que eu trabalho hoje. Só que ela só dava curso pra quem já era profissional. E eu precisava de um curso iniciante, ela não dava, então eu parti pra opção de fazer com essa moça pra aprender a técnica em si. Aí quando eu cheguei nessa moça, eu falei assim pra ela, então, né, eu vim fazer esse curso de micropigmentação porque eu fui praticamente obrigada. Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Na hora de fazer mesmo o procedimento, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tô aqui, né? Aí ela riu pra mim e falou assim, claro que você vai conseguir, você vai amar. E eu sou apaixonada por isso hoje. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse gostar tanto de fazer uma coisa e fosse fazer com tanto amor e com tanta dedicação. Não que eu não fizesse as outras coisas com amor e dedicação, eu sempre amei cuidar das pessoas, eu falo isso, né, que quando eu parti pra estética, desde novinha eu pensava, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu falava que eu queria fazer alguma coisa pra cuidar das pessoas, eu sempre gostei disso.
Então, eu sempre gostei desse contato e de cuidar e de melhorar a autoestima e de ver a felicidade de vocês. Mas a sobrancelha é um negócio que é diferente, assim, é um amor diferente, eu brinco, né? E eu jamais imaginei, né, que eu pudesse gostar tanto de fazer algo que eu tinha tanto medo, que eu tinha tanta insegurança e hoje eu amo tanto fazer. É muito doido, né? Mas essa é a minha história, resumindo, né, a história pra caber aqui no IGTV, senão vai ser uma live, né? Vou ficar aqui 2 horas falando, contando tudo que aconteceu ao longo desses anos todos. Mas basicamente é isso. Então, um beijo e até mais.